Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré e é uma alegria muito grande começarmos o dia falando um pouco sobre o Evangelho do Cristo, sobre a Boa Nova. Conversando um pouco, É um estudo sobre o Evangelho de Jesus. Então, primeiro vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, aos nossos mentores, aos mentores da casa, por esse pequeno trabalho, mas de coração, e que possamos, nesses poucos minutos que vamos ficar juntos, podemos absorver um pouco mais a doutrina do Cristo. Que possamos nesse instante aquietar as nossas mentes, aquietar os nossos corações. Porque para a gente estudar o Evangelho, a gente precisa de uma paz interior. Precisa entrar em ressonância com a espiritualidade maior, para absorver cada palavra que o Mestre nos trouxe do seu amor. E nesse estudo, especificamente, nós vamos abordar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos. E lá tem um subtópico, Instruções dos Espíritos, que ele trata da vingança. Então, basicamente, esses dois temas que nós vamos abordar. O principal, que é amar os vossos inimigos, e o subtema, a vingança. Então, como é difícil, meus irmãos e minhas irmãs, a gente absorver, internalizar essa informação, esse mandamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Talvez seja, dentre todos os ensinamentos do Cristo, o mais difícil para nós ainda. Espíritos reencarnados no mundo de prova e expiação, ainda com a consciência totalmente fragmentada. Como é difícil a gente amar. Já é difícil amar, porque aquele amor que Jesus trouxe, e esse amor que ele fala no Evangelho, ainda está um pouco distante de nós. Nós conseguimos, sim, ter uma afinidade entre os seres, mas o amor verdadeiro que o Cristo nos trouxe, ainda estamos um pouco distante dele. Mas vocês podem falar: mas eu tenho amor, sim, tenho amor pelo meu filho, tenho amor por um parente próximo, por um amigo. Sim, perceba, mas ele coloca aqui, amai os vossos inimigos. E essas pessoas, esses espíritos que nós elegemos como inimigos, nós não conseguimos. Então é isso que nós vamos estudar um pouco nesse nosso encontro. Vamos partir lá do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos estudar também o que traz Allan Kardec, nos comentários, e o espírito Júlio Olivier, o seu comentário também sobre esse capítulo. E perceba que Emmanuel, na sua obra, ele traz mais de 30 citações a esse capítulo do Evangelho, amai os vossos inimigos. É o tópico, o tema que mais Emmanuel comentou na sua obra. Talvez pela nossa dificuldade de entender realmente esse ensinamento do Cristo. Então quis Emmanuel reforçar essa ideia dentro de nós, dentro da nossa alma e dos nossos corações. Então, meus irmãos, lá em Mateus, ele fala assim: aprendestes o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo:
amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filho de vosso Pai, que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então, veja bem, que outrora a informação que nós temos é: amarás o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Então, isso é que nós tínhamos dentro de nós e ainda carregamos no nosso processo evolutivo. Ainda trazemos essa ideia de odiar todos aqueles que nos faz, nos traz algum desconforto para a nossa alma. Então, quem são esses inimigos que nós escolhemos? Vale lembrar que nós trazemos de outras vidas, porque assim nós acreditamos, trazemos de outras vidas essa carga espiritual. Trazemos dentro de nós essa bagagem reencarnatória. E talvez aí esteja essa informação. Por quê? Seja na família, seja no trabalho, enfim. Algumas pessoas criamos essa desavença, criamos essa distonia e não conseguimos realmente caminhar lado a lado. É aquela pessoa no trabalho que vai nos difamar, que vai trazer injúrias sobre nós. Então, o que é que nós fazemos? Procuramos se afastar, se distanciar dela. Seja na família, aquele parente que causa ainda esses atritos, essas rugas, e nós não conseguimos ainda caminhar lado a lado, criando essa inimizade. Então, outrora, nós estávamos sob a égide da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E antes poderia até fazer pior, mais atrocidades, por aquele que nós elegíamos como inimigo. Perceba que a lei de Talião já coloca um limite, um limite de permissão. Ou seja, eu posso fazer agora, destruir o meu inimigo na proporção do mal que ele me fez. Então, olho por olho, dente por dente. Então, eu posso fazer o mesmo mal dentro da lei. Perceba. Mas com a advindo do Cristo, não. Ele vem nos mostrar que eu tenho que ampliar essa consciência. Ampliar, quando ele coloca aqui: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e orai pelos que vos perseguem. Perceba por que eu vou fazer isso. Ele coloca, olha só, para ser de filhos de vosso Pai, que está nos céus. Ou seja, está em todos os mundos, em todos os planos, em todas as consciências. Não é? E que para quê? Para que se levante o sol para os bons e para os maus. Então todos merecem a dádiva do Pai, a glória do Pai, todos. E que faça chover sobre os justos e os injustos. Ou seja, sem distinção. Essa é a lei maior, a lei de Deus. Nós que fazemos essa distinção, nós que nos achamos melhores, do que o próximo. Então fazemos essa distinção e criamos essa animosidade, esse afastamento do próximo. A priori, o afastamento de Deus, que agora nós estamos novamente caminhando em direção ao Pai, no processo de evolução, e esse afastamento do próximo, que irá criando esses inimigos ao longo do caminho. E vale lembrar que o maior inimigo que nós temos é aquele que está dentro de si. São os fragmentos conscienciais dentro do ser.
E nós criamos esse afastamento conosco, criando essa inimizade com o ser integral. E agora eu tenho que refazer esse processo. E às vezes nós não nos aceitamos diante do nosso processo reencarnatório atual. Como se o nosso mentor na preparação evolutiva, falhasse. Então a culpa não é nossa. A culpa sempre é de um terceiro. E pior, às vezes colocamos sim a culpa sobre nós mesmos, por não aceitar talvez tanto problema que possa aparecer na nossa jornada, na nossa caminhada, algumas dores que possam aparecer na nossa jornada. Mas o texto, é claro, Mateus nos fala aqui a palavra do Mestre. Esse sol vai se levantar para todos. Para todos. E essa chuva vai cair sobre todos nós, justos e injustos. Então esse é o nosso processo evolutivo de caminhada. O refazimento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo. Então está aí as duas leis. Está aí a lei que nós temos que seguir. Os 2 mandamentos da lei que temos que seguir. Reaprender a olhar o próximo com esse amor que Jesus nos ensina. E continua Mateus, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos? Então olha só o que Jesus nos fala, Então se eu só amar aquele que eu tenho afinidade maior, proximidade, tem uma ressonância maior, que recompensa eu tenho isso? Que recompensa eu tenho? Então está aí a informação que ele nos traz. Nos mostramos dessa necessidade de realmente sairmos desse sentimento de afinidade e, por fim, de uma forma última, deixar aflorar, tentar aflorar em nós a glória divina com seu amor, para que possa renascer dentro de nós esse amor perdido. Renascer, florescer novamente esse amor que nós tínhamos e que nós perdemos. Então é isso que ele fala, essa tentativa que nós temos que fazer, através dessa vontade, porque o nosso caminhar espiritual é uma vontade maior, é um impulso, essa vontade gera um impulso transformador, é isso que dá o nosso processo de caminhada. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já no item 8, Allan Kardec nos fala: os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúrias por injúrias, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aqueles cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então veja, olha só o que ele coloca para a gente, a questão desses melindres. Então às vezes nós criamos esses inimigos, fazemos esses inimigos ao longo do nosso caminho, ao longo do nosso período reencarnatório. Vamos pegar agora só a nossa reencarnação atual, através desses melindres. Às vezes pequenas situações vai gerar dentro de nós esses melindres, esse não aceitar de uma pequena fala que o outro tem, ou até de uma situação mais complexa, mas ainda somos muito melindrosos nesse caso, nessa situação.
Então por quê? Vai atingir o meu orgulho. Não é? Como ele coloca aqui, ó, exaltação da personalidade. Não, eu não posso. Fulano falou mal de mim. Ou seja, meu parente está me difamando. Então gera essas situações, provoca esses milindres dentro de nós. Provoca esses milindres, porque o orgulho, nosso orgulho e a vaidade, não é? Essa matriz de erro que tenho dentro de mim, ainda está muito forte, presente. Não consegui ainda transformar. Então eu tenho que pagar, o próximo tem que pagar, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Ou seja, leva o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe. Como se fosse, ó, voltando à lei de Talião. Tem que pagar tudo que fez. Não é? Sentiu por sentiu, eu tenho que pagar. Ele tem que pagar. O próximo tem que pagar, porque me feriu. Então eu não consigo ainda o que Jesus nos recomendou, ainda dar o outro lado da face. Não consigo, não é? Eu tenho que imperar ainda que a vingança, aquele desejo que eu tenho de me vingar por aquilo que me causaram, na mesma proporção ou até maior ainda, né? Ou seja, tenho que destruir e não tentar construir, aproximar pelo amor. Não consigo. Não consigo. O que eu consigo ainda é revidar esse desejo de vingança. Por quê? Porque acima de mim eu tenho essas paixões terrenas. Ele bota aqui. Eu tenho ainda esse sentimento, não é? De ódio, de raiva, imperando ainda dentro de mim. Então, como icebergs, né? Icebergs. Eu apresento apenas pontas desses icebergs e vou vivendo o meu dia a dia. Mas quando a pedra está ali no caminho, quando alguém, né, aperta ali o nosso calo, aí sim eu me sinto incomodado. Aí vem aflora todo o conteúdo que está submergido, né, dentro do meu ser. Ele aflora. É aí que se mostra, não é, ao mundo. Mas temos que, o convite do Cristo é para justamente a gente fazer essa transformação. Nós não vamos matar, não é, a inveja, o ódio, o desejo de vingança. Não vai ser da noite para o dia. Mas já estamos transformando, não é, séculos e séculos, fazendo essa transformação nos nossos processos reencarnatórios. Então perceba o quanto nós já caminhamos e evoluímos. Muito, meus irmãos e minhas irmãs. Muito, muito nós já caminhamos e evoluímos. Chegamos até aqui nesse momento dessa reencarnação atual, trazendo toda essa bagagem dentro de si. Muito melhores do que nós já fomos séculos atrás. E temos tudo para continuarmos nesse caminho ascensional, que vai lembrar que o Cristo está sempre presente conosco, sempre caminhando conosco, de mãos dadas, lado a lado. E eu não tenho só o Cristo, né? Além do Cristo eu tenho todos esses amigos espirituais que Ele nos coloca do nosso lado, nos ajudando, nos orientando. Então precisamos sim fazer esse processo de transformação desse ser ainda que está dentro de nós, para nascer o homem novo, para que possa começar, não é, o nosso processo de regeneração, o nosso processo interior de regeneração, junto com o nosso planeta. E aí ele continua:
Lá no comentário, Allan Kardec cita a passagem do Evangelho, em que ele diz: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo para não resistir ao mal que quiseres vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-vos também a outra. Então veja como é difícil para nós ainda, estou falando particularmente para mim, aceitar, né, esse mandamento do Cristo. Mas oferecer a face no sentido de não reagir à ofensa, à injúria, né? Procurar entender aquele próximo, que é um irmão também de queda na caminhada. Mas é difícil, eu sei. Podemos pegar um exemplo simples, trivial no nosso dia a dia. Quando a gente está, por exemplo, dirigindo e alguém está ali cometendo barbárie no trânsito, nos dá uma fechada, né? Passa na nossa frente e vai fazendo a situação. Perceba que isso já nos incomoda. Então o que nós temos que fazer? Entender que aquele próximo, né, não é o nosso inimigo. É o irmão que está ainda no processo de caminhada junto conosco. Ou seja, para ele talvez essa situação seja normal. Não é? Para ele talvez seja normal. Então temos que internalizar isso, tentar mudar, transformar, não deixar que essa raiva, né, esse ódio, e chegue até a transformar esse sentimento, que nós vamos ver mais tarde, né, que esse é um sentimento, e podendo até gerar esse processo de vingança. Quantos casos a gente vê na TV? Que o mesmo exemplo no trânsito, que o indivíduo pega o seu carro, né, ali, e atinge o outro violentamente, né, e volta a fazer isso sucessivas vezes, seja uma briga de trânsito. Então, pegando esse exemplo simples, e aí vai vários exemplos que nós temos no nosso dia a dia, no nosso processo de caminhada. Podemos citar vários exemplos. Mas é isso que ele fala, para a gente não resistir. Não é? Não resistir. E Kardec, lá no item 8, nos fala sobre isso, nos comenta sobre essa passagem. Quando ele fala assim: ao dizer para oferecer a face, quando a outra for batida, quis dizer de uma forma que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganado, ser arruinado do que arruinar os outros. Então veja bem, ó, ao dizer para oferecer a face, né, quando a outra for batida, quer dizer que não é preciso pagar o mal com o mal. Olha o Kardec está nos colocando, né? Então é isso, essa atitude de humildade, não é? Porque às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas eu estou me rebaixando ali, é um orgulho falando mais alto, né? Mas não, é essa condição de amor que o Cristo nos coloca. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, comentário do Espírito Júlio Olivier, dessa questão específica, a vingança. Aí ele coloca: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. Um dos últimos remanescentes desse costume bárbaro. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. É um comentário que ele está falando aqui para os espíritas. Vingar-se é, bem sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos,
que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então veja bem o que ele está colocando para a gente, né? Ele está falando, olha só, aquele que faz vibrar esse sentimento. Então ele está colocando a vingança, que está bem aí sublinhado, né? Como esse sentimento que nós ainda trazemos conosco. Aquela matriz, né, dos nossos erros fundamentais, primordial, né, fundamentais dentro de nós. Vem nascer, né, esse sentimento, aquilo que eles chamam de sentimento, essa vingança. Então criamos através da nossa vontade, do nosso desejo, não é? Do nosso pensamento, até gerar esse sentimento. Aí nasceu esse sentimento dentro do ser, não é? Através lá, né, outrora e de outras vidas, né, ou até dessa vida agora atual, esse processo de vingança. Então ele coloca, ó, aquele que não perdoa, olha só o que ele bota no final, não é espírita, como também não é cristão, acima de tudo, cristão. Então, porque não foi esse ensinamento do Cristo, não é esse ensinamento que Jesus trouxe. Então, por que ainda nós não conseguimos, né, fazer essa transformação? Então, veja bem, ele coloca, não é, a vingança como esse sentimento. É um sentimento que nasce na nossa alma, dentro do ser. E está aí nesse slide, nessa figura, não é? Essas matrizes que nascem dentro do ser, dessa vontade que eu tenho, né? Desse impulso gerador, é uma força, né? É uma força, e quanto mais tempo eu coloco nesse impulso, né? Quanto mais desgaste negativo eu coloco ali nessa situação, eu vou ter uma força maior, uma vontade maior, não é? Ou seja, uma geratriz maior desse fragmento dentro de mim. Então isso gera o quê? Podem perceber aí na imagem, o desejo, né? E desse desejo é que gera aquilo que ele chama lá de sentimento, ou seja, a vingança, né? Esse sentimento. Então da vingança vai gerar esse pensamento, desse sentimento gera o pensamento. Então eu fico ali, ó, ruminando esse pensamento. Perceba quanto tempo, quanta energia nós nos gastamos, né? Gastamos com esse processo, né? Maquinando a situação, não é? Como eu vou fazer, né? Com a situação que eu vou preparar. Então eu fico ali, ó, manipulando, né, esse pensamento, até chegar à situação desse pensamento gerar a palavra, né? A palavra é o verbo, é a ação, ele vai gerar ação, da palavra é geração. E aí vai, se a gente for seguir nesses estudos, né, aí dos nossos sentimentos, perceba que da ação vai gerar o hábito, aí para várias situações, não só a vingança, o hábito gera o caráter gera a personalidade. Perceba que ele vai internalizar tanto no ser, que vai nascer, vai criar uma personalidade diferente, né? De tanto você repetir essas ações, que criando um hábito. Da personalidade gera a trajetória, ou seja, todo aquele impulso nascido na vontade, ele vai criar essas trajetórias de destino. Então é por isso que nós chegamos aqui com essa bagagem espiritual, porque passamos por todos esses processos, né? Gerando a palavra, a ação, o hábito, o caráter, a personalidade, criando essas trajetórias do destino, gerando aquilo que a gente chama de destino. Então chegamos a esse ponto aqui. Então perceba que às vezes algumas pessoas falam assim, conhecem uma determinada pessoa, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente, e geram um desconforto, não é, com aquela pessoa e não consegue criar esse laço de proximidade. E gerando alguns processos, a pessoa cria até uma inimizade
recíproca. E ela fala que não entende como é que isso acontece. Para algumas pessoas nós não temos essa afinidade ainda, né? Afinidade, essa ligação. Não estou falando nem de amor, que é algo maior. Estou falando de afinidade. Afinidade, só para a gente fazer um parêntese, é aquele processo, é a lei de Deus nos dando exemplo na vida, na natureza, é aquele processo que ocorre com dois átomos, quando eles se ligam para formar uma molécula. É um processo de afinidade. E assim somos nós também, não é? Seres reencarnados. Nós, tomando como exemplo a natureza, não é? Criamos essas afinidades entre os seres, nos aglomerando ali entre os seres. Mas alguns nós não conseguimos, não é? essa eletroafinidade, não conseguimos. Então, essas trajetórias que nós construímos outrora, ela recai agora, nesse instante da nossa vida atual, gerando aquilo que a gente chama de karma. Mas karma, entre aspas, karmas no sentido de reeducação, transformação. Então é isso que a doutrina dos Espíritos nos traz. É uma reeducação do ser. Não é? Reeducação. Então esse é o nosso processo, nossa caminhada. Então, se você olhar aqui nessa figura, né, o espectro dos defeitos primordiais. Acima, não é? Eu tenho o egoísmo e o orgulho. Então, a matriz maior, não é, primordial dos nossos defeitos. E aí a gente pegou só algumas. Aí vou ter o poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta e negação. E aí vai criando, né, como a gente falou no iceberg, criando um espectro. Perceba que é um espectro, né? A gente fazendo uma analogia aqui com o espectro eletromagnético da luz, mas o espectro dos nossos defeitos primordiais. Então, dentro de nós nasceu, não é, desses processos aí reencarnatórios, ou a culpa, o medo, a inveja, a negação, e aí vai. E também a vingança. É daí que nasce esse sentimento, como Olivier colocou para nós, esse sentimento nasce daqui, ó, daqui. E temos que sair desses espectros de defeitos primordiais, não é? Através dessa transformação que Jesus nos convida para amar esse inimigo, não é? Ou seja, amar esse inimigo é um espelho que reflete os nossos defeitos. Amando esse inimigo, eu vou curar o ser fragmentado que tem dentro de mim. Então eu vou transformar esse poder, que agora ele está negativo, em algo, né, superior, positivo. Essa carência, essa culpa, esse medo. Então eu vou sair agora e vou ascender, que é esse nosso processo, até chegar nesse espectro das virtudes sistêmicas ou primordiais. Como lá eu tinha orgulho e egoísmo, agora vai nascer dentro de mim a verdade, a vida, a lei, o amor. Ou seja, a glória do Pai. Então perceba a transformação que houve dentro do ser. Saindo daquela matriz, não é, inferior, para essa matriz superior da lei, a glória divina. Então eu tenho valores conquistados. Então é isso que nós estamos fazendo, conquistando novamente esses valores perdidos. Então eu não tenho inimigo, eu tenho um espelho a refletir todo o meu espectro primordial negativo, fragmentado. E dali eu consigo, olha só, através dos valores que vão refletir, eu consigo transformar. E quando eu faço essa transformação, vai nascer dentro de mim, é o que o santo faz. Vai nascer dentro dele a humildade, né? A plenitude, a liberdade, a harmonia, o altruísmo, a criatividade, a fé. Tudo isso caminhando para a glória do Pai. Então esse é o processo que temos que fazer. Nos reeducar, nos regenerar, buscar novamente
todos esses espectros das virtudes que está fragmentado dentro de nós. Essa é a caminhada. E o inimigo que nós criamos apenas é um reflexo da nossa queda. Então, seguimos essa estrada, essa caminhada, né, que nós temos. E perceba que nessa estrada, nessa caminhada, nós vamos encontrar desvios, né? Vamos encontrar uma pedra no caminho. E essa pedra, esses desvios, é que nós chamamos de inimigos. Esses inimigos que nós temos que amar. Então perceba nesse slide que a nossa trajetória é sair daquilo que dentro de nós, não é? Nosso espectro, a gente chama de força, não é? Ou seja, o biótipo do homem. É sair desse ambiente de força e chegar a esse ambiente de angelitude. Então é o caminho que nós temos que fazer. Perceba que quando eu estou na força caminhando para a astúcia, olha só, eu tenho que seguir um caminho árduo para fazer. Perceba que esse caminho, ele é interior, não é? Porque a gente tem a ideia de sempre levar algo para espacial e temporal, não é? Mas a transformação, ela é íntima, ela é interior. Então é um caminho que eu tenho que fazer interior, dentro do ser. Eu saí do astuto da força para a astúcia. Perceba a dificuldade que esse homem está fazendo para conseguir colocar essa pedra, né? Ou seja, tudo aquilo que está dentro dele, que ele coloca ainda como algo externo, essa dificuldade, mas na verdade ela é interna, não é? É apenas um reflexo, é um espelho das nossas dificuldades. Ele tem que levar isso para o alto. Então percebam a dificuldade que ele faz. Mas como ele vai trabalhando esses sentimentos, então essa astúcia agora, ó, perceba nessa segunda imagem aqui, a estrada já está mais pavimentada, já é mais, né, linear, não tem tanta dificuldade, é reta. Perceba que agora o campo começa a se abrir, a aparecer um horizonte melhor possível. Então é o caminho que ele está seguindo para a retidão. Então esse é o caminho que nós estamos fazendo. Saindo da condição de astuto para uma condição de retidão. Né? Para transformar, para encontrar aquilo lá que ele coloca como amor, glória divina. Então essa caminhada. Quando eu saio dessa situação, vou transformando cada sentimento dessa matriz primordial. Eu vou transformando. Eu saio dessa retidão e vou para aquilo que é a santificação, não é? Que o santo consegue já fazer. Perceba que o horizonte se alarga, não é? Eu consigo ampliar a minha visão. Eu trago agora, ó, perceba que a pessoa da imagem, ela está com uma mochilazinha aí nas costas, né? Ela traz agora uma bagagem consciencial maior, mais informação da vida, não é? Mais responsabilidade. Mas eu tenho agora mais caminhos para seguir. Eu não estou ainda preso, totalmente preso, né, àquela estrada que eu trilhei. Eu tenho novas possibilidades. E aí vou caminhando, até chegar a esse nível de angelitude, né, que é o caminho final que todos nós vamos alcançar. Pois bem, e chega nesse slide aqui agora, perceba que em um determinado ponto, né, da vida, todos aqueles pulsos, todas aquelas trajetórias, né, chega ao ponto atual, a nossa vida atual, a nossa reencarnação atual, é o nosso momento atual, agora que nós estamos vivendo. Então eu tenho aí várias linhas, né, como se fossem situações externas. Então, quantos inimigos eu criei dentro das minhas trajetórias evolutivas? Então, eu tenho que passar e caminhar por todos esses caminhos, refazendo, reconstruindo. E Jesus nos ensina que é através do amor. Porque se eu ainda tiver a vingança dentro de mim, perceba que é como uma flecha lançada. Ela vai sair, bater no alvo, que é aquele que eu escolho como inimigo, não é? E ela vai voltar na minha direção.
vai voltar na minha direção. Então só vai nos atingir. Não tem jeito. Só vai nos atingir. Então o que é que Jesus nos convida, nos chama, não é? Para que possamos fazer essa transformação. Seguindo a Emmanuel, no livro Comentários do Evangelho segundo Mateus, lição Céu com Céu, então sobre a inspiração divina, Emmanuel nos traz, não é, esse roteiro. Ele fala que o homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui um roteiro celeste. Então pronto, é isso, olha só. Adquirir fé, conhecimento, virtude e iluminação. Não é? Iluminação. Às vezes nos desviamos lateralmente, né, desses caminhos, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Mas temos que buscar esse conhecimento superior, né, essa iluminação que Jesus tanto nos falava, né, dessa luz que nós somos. Para que possa renascer, né, essas consciências divinas dentro de nós. Ele diz ainda, ó, esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Olha só que beleza. Esvaziemos o nosso coração, ainda cheio desses detritos, né? Como ele botou, detritos e fantasmas de experiências inferiores. Já passou. Já passou. O que importa agora é a nossa reencarnação atual para frente. Então aquilo que já passou, nós temos que reaprender, como ele colocou anteriormente, através do conhecimento, da fé, reaprender. Mas são experiências, ó, que já estão lá. Nós estamos transformando agora, reaprendendo. Então temos que esvaziar esse nosso coração, esvaziar nossa mente de todos esses detritos que tanto corroem o ser. Nos trouxeram até aqui, mas o que importa é a nossa caminhada futura. É isso que importa, não é? Então Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, 28, ele vem nos trazer, né? Apesar ainda de toda essa caminhada, como Emmanuel coloca, de todos esses detritos, né? Esses fantasmas que nós trazemos dentro da nossa alma, toda ainda a nossa condição humana, reencarnatória, né? Quando abarcamos o espírito na matéria, ofuscamos um pouco a nossa consciência, que veio um pouco dilatado dos planos espirituais e desceu até aqui a matéria. Ficamos presos e aquelas condições do passado revivem ainda em nossa alma, reverberando dentro de nós. E como é difícil trazer toda essa carga evolutiva, toda essa carga de sentimento dessas matrizes, e ainda como é difícil conviver com o próximo, se eu ainda não sei o que é amor. Então o remédio é o Cristo, e Ele nos fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 8. Então que o Mestre Jesus possa sempre permanecer conosco na escolha das trajetórias do nosso destino. Viva Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja.